Deus seja com você e com toda a sua família, no nome de Jesus, amém? Glória a Deus. Queria, em primeiro lugar, agradecer os irmãos, aqueles que nos ajudaram nessa batalha que nós enfrentamos nesses últimos meses. Minha filha, de 26 anos de idade, acabara de chegar da lua de mel, começou a passar mal, sentia dores, fortes dores de cabeça, e quando foi um dia, ela foi num postinho tomar um remédio, porque nenhum remédio conseguia tirar a dor que ela sentia. E lá nesse postinho ela passou mal, teve uma convulsão, foi levada para o hospital e internada rapidamente. Fizeram uma tomografia, identificou-se uma mancha no cérebro, no hospital público. Ficou marcado uma ressonância que não sabia quando teria condições de fazer aquela ressonância, porque o hospital público em Goiânia, não sei se aqui é diferente, em Goiânia, infelizmente, o público é quase um lixo. Então não tinha uma data certa. Eu tirei ela do hospital público, nós não tínhamos plano de saúde, levei ela para o hospital particular, um dos melhores hospitais que trabalha com o problema dela, que é o neurológico, o Hospital Neurológico de Goiânia. Fez uma ressonância, descobriu-se que havia um tumor na cabeça dela, num lugar responsável pela fala e responsável pelos movimentos do lado direito. O tumor estava num lugar tanto quanto delicado, e foram necessários mais uma série de ressonâncias para saber como que faria a cirurgia. O tumor, ele é da cor da massa cefálica, então tem uma dificuldade na cirurgia. Até pouco tempo no Brasil, esse tipo de cirurgia era feito com o paciente acordado. Uma psicóloga senta na frente da paciente, ela deitada, e a psicóloga desenvolve uma conversa, e o médico vai tocando com o instrumento e retirando o tumor, e enquanto isso a paciente vai falando em plena consciência. Quando ele toca no lugar que não é tumor, a paciente enrola a língua, perde a fala, então a psicóloga, opa, aí não pode tocar. Mas existe uma tecnologia muito moderna, acabaram de chegar no Brasil, descoberto por um brasileiro, mas desenvolvido no Canadá. Minha filha passou por essa técnica já, que eles fazem um mapeamento, vão fazendo pelas ressonâncias, eles conseguem fazer um mapeamento do cérebro, e através desse mapeamento consegue descobrir exatamente o tamanho do tumor. Primeiro o médico ficou surpreso com o tamanho do tumor, era muito grande realmente, mas ela passou pela cirurgia. Esse período foi um período muito difícil para nós. Alguns de vocês aqui ainda não têm filhos, outros já têm, mas você só vai entender o que nós passamos se você passasse pelo que eu passei. Mas em nome de Jesus você nunca vai passar. Mas eu quero dizer para os irmãos que nesses dias eu descobri uma coisa. Eu descobri que nós nada somos. Esses dias nós descobrimos que nós, de fato e de verdade, somos barro. E que não há nenhum poder em nós. Mas também descobrimos nesses dias que em nós há um tesouro chamado Espírito Santo. Porque Deus é o único que guarda coisas preciosas em vaso de barro. Você é um vaso de barro, mas Deus colocou o Espírito dele em você, justamente para esses momentos. Quando Jesus estava falando a respeito do Espírito Santo, ele disse assim: olha, o Espírito que estará em vocês, o meu Espírito, o Consolador, no original é Paracletos, que quer dizer aquele que consola, o amigo que consola. Então o amigo que nos consola, que é o Espírito Santo, nos fortaleceu de uma forma extraordinária. E eu quero falar para os irmãos, como Paulo falou no final da sua vida. No final da vida de Paulo, Paulo diz assim: tudo o que eu fiz, irmãos, não foi eu quem fiz, mas foi a graça de Deus em mim. Nós passamos por esse período, não porque nós somos alguma coisa, mas porque a graça de Deus nos sustentou.
E a cirurgia correu de forma maravilhosa. A minha filha, irmãos, Deus visitou ela de uma forma. A noite anterior à cirurgia, ela dormiu tanto que nós tivemos que acordar ela para ir para o hospital. Porque ela estava em profundo sono. Tranquila, na hora de entrar para o centro cirúrgico, muito tranquila. A cirurgia foi feita por uma equipe muito boa, uma excelente, dica de passagem, uma excelente equipe. Quando saiu do centro cirúrgico, o médico falou assim: olha, se tivesse uma nota acima de 100, nós daríamos. Então o Senhor foi maravilhoso conosco. Correu super bem. Ela ficou um dia na cirurgia, 2 dias no quarto normal. No quarto dia já estava em casa. Está se recuperando, já está trabalhando. Apesar que há uma orientação para ela não trabalhar, para ela pisar no freio. Mas ela tem 2 lojas, ela é muito ativa, né? Estou até querendo vender a loja delas agora, para ela parar de trabalhar mesmo. Ela está bem, está em casa. E eu queria agradecer a Deus, em primeiro lugar, honrá-lo. Agradecer ao Espírito Santo por nos ter fortalecido, pela graça de Deus em nós. E depois eu quero agradecer vocês, irmãos, pela oração de vocês, pela contribuição de vocês. Que Deus abençoe você, que Deus retribua você, te dando uma graça para você nunca enfrentar o que eu enfrentei nesses dias. Você recebe da glória a Deus? Né? No ano de 2007 foi um ano muito difícil para nós. E no final do ano eu fui almoçar na casa de um irmão que aquele ano tinha sido extraordinário para ele. E aí nós estávamos jantando, aquele irmão virou para mim e disse: Geraldo, o que você quer de 2007? Eu disse: 2007 eu quero esquecer. Então, se esse ano eu for jantar na casa dele, ele me perguntar o que eu quero de 2016, eu falo: eu quero esquecer 2016, né? O que eu queria mesmo em 2016 era a volta de Jesus, o arrebatamento, né? Acho que está na hora, né, irmãos? Então, muito obrigado por tudo. Queria que você aplaudisse a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a bondade de Deus, no nome de Jesus. Queria conversar um pouco com os irmãos sobre um assunto que a ministra de louvor tocou, sobre a volta de Jesus. Escute. A Bíblia fala de 3 vindas de Jesus. A primeira delas já aconteceu. Ele veio através de uma mulher. Ele veio através de Maria, gerado pelo Espírito Santo. A primeira vinda do Senhor, irmãos, ele veio como um cordeiro. Preste atenção nisso. A sua primeira vinda, ele veio como um cordeiro. Ele veio para ser imolado. Ele veio para ser morto. Ele veio para resolver o meu e o seu problema. Ele veio para salvar o que se havia perdido. Porque em Adão todos se perdem e em Cristo todos são salvos. Amém? Então a primeira vinda de Jesus a esse mundo, ele veio como um cordeiro para ser imolado. Ele veio para derramar o seu próprio sangue. Ele veio para ser a nossa justiça. Ele veio para nos tirar da condenação da morte. Ele veio para nos tirar da condenação do inferno. A palavra de Deus diz que todos pecaram. Todos pecaram. E todos carecem da glória de Deus. Em toda a Bíblia, quando você encontrar a expressão a glória de Deus, está se referindo a uma pessoa. No Velho Testamento, você tem essa glória através de figuras, mas no Novo Testamento você tem a realidade. A glória de Deus, em toda a Bíblia, é uma pessoa chamada Jesus Cristo de Nazaré. Amém? A Bíblia inteira, de Gênesis a Apocalipse, ela tem um só assunto. De Gênesis a Apocalipse, a Bíblia trata só de uma coisa: o Filho de Deus. A revelação do Filho de Deus. Deus, na sua onisciência, ele já sabia tudo, ele já sabia toda a história humana, ele sabia que todos iam pecar em Adão, ele sabia que Adão ia introduzir a morte na humanidade, e ele sabia também que o homem não conseguiria sair dessa morte se não fosse através do sangue, porque em toda a história o sangue era uma forma de cobrir pecados. Mas Deus decidiu derramar o sangue do seu próprio Filho para resolver de uma vez por todas a questão do nosso pecado,
A palavra de Deus diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. A palavra de Deus diz que não fomos nós que amamos a Deus, mas que Deus nos amou primeiro. Você pode dar glória a Deus por isso? Não há nada em nós que agrada a Deus. Não há nada em nós que possa agradar a Deus a não ser a fé. E o homem, ele não tinha nenhuma condição de ser salvo. Quando Jesus veio a esse mundo, irmãos, e a primeira vez que perguntaram para ele o que ele veio fazer, ele disse: eu vim não revogar a lei, eu vim cumprir a lei. E ele cumpriu a lei por mim e por você. Mas mais do que isso, ele veio para se tornar pecado no nosso lugar. Ele veio para nos redimir da maldição da lei. Diga comigo, na lei, todo mundo querendo falar não vai jantar. Na lei, os crentes gostam de comer, rapaz. Mais uma vez, na lei, todos morrem. Diga, na lei, há uma maldição. Diga, quem não cumprir a lei, é maldito. E ninguém conseguia cumprir a lei. Imagine que você vivesse 100 anos da sua vida. E nesses 100 anos você cumprisse toda a lei. No seu último dia de vida, está parecendo com o Russell Shedd, né? No seu último dia de vida, você chamava um irmão de tolo. Você perdia tudo que você fez em 99 anos, 364 dias. Ninguém conseguia cumprir a lei. A lei foi dada para o homem saber o quanto ele é pecador. A lei foi dada para o homem saber que ele não tinha condições de ser salvo por seus méritos, pelas suas forças, pelas suas habilidades, pelas suas obras. Jesus veio a esse mundo para cumprir a lei por mim e por você. É por isso que a Bíblia diz que ele se fez maldito na cruz, porque quem merecia a maldição era eu e você, porque todos pecaram, mas Deus enviou a sua glória, enviou o seu filho para morrer na cruz, derramar o sangue dele e perdoar você e livrar você da ira vindoura e livrar você da maldição da lei. Agora o que você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Então vou dizer para você, hoje você é a justiça de Deus em Cristo Jesus. Quando a Bíblia fala de justo, a Bíblia está falando de você, porque você foi justificado pela obra de Cristo. Você foi justificado pelo sangue que ele derramou por você. Quando você o confessou, quando você creu nele e o confessou e o recebeu, você foi justificado, você foi perdoado. Hoje a palavra de Deus, Romanos 8, diz assim a seu respeito: agora, nesse momento, no momento que você está em Cristo, agora já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quem está em Cristo Jesus aqui dá glória a Deus. Então, diga: sobre mim não existe nenhuma condenação. Então não se condene. E nem deixe o diabo te condenar. E nem deixe os homens te condenar. Você é justo diante de Deus por causa do sangue do seu filho. E também não se firme nas suas obras. Não, se firme na obra que Deus fez por você. A respeito dos seus pecados, o próprio Deus diz assim: olha, deles eu me esquecerei. Porque a obra de Jesus é suficiente. Quando você creu em Jesus e o recebeu, Deus esqueceu, Deus cancelou os seus pecados. Há 2 semanas atrás eu estava ensinando sobre o juiz do trono branco. E eu estava mostrando para os irmãos que no juiz do trono branco a igreja não é julgada. Não há juízo para a igreja. Há um julgamento que a igreja vai passar por ele. Paulo fala do tribunal de Cristo. Você vai passar pelo tribunal de Cristo. Ei, mas o tribunal de Cristo não é para condenação, não é para julgamento da salvação, sim ou não, porque você já é salvo. Todo aquele que crê é salvo. Jesus diz isso por todo mundo e pregai o evangelho. Aquele que crê é salvo. Pastor, então para que o juiz de Cristo? Para que o tribunal de Cristo? Para você receber galardão, para você receber presente, para você receber aquilo que você fez por meio do corpo.
ou seja, o seu ministério que você desenvolveu ao Senhor, os frutos que você produziu, porque a Bíblia não manda você produzir obras, a Bíblia manda você produzir frutos, e o fruto que você produziu na obra de Deus, Deus vai pagar você pelo que você fez no reino, uns 30, outros a 60, outros a 100, mas Deus vai pagar, porque Deus não deve a ninguém, nem aquilo que você vai fazer para Ele, na obra dEle, Ele vai dever para você, Ele vai recompensar você com um galardão. Posso ouvir um glória a Deus melhor? Mas no juízo do trono branco, toda a humanidade vai ser julgada. A palavra de Deus diz que o mar vai devolver os seus mortos, a terra vai devolver os seus mortos. A palavra de Deus diz que todos estarão diante dele. O trono é branco. Por que que é branco? Porque é neutro, é nulo. Lá não tem papai, lá não tem mamãe, lá não tem político, lá não tem quem indica. O trono é branco e todos estarão diante dele. E eu e você, que é a igreja, nós estaremos à direita do Cordeiro de Deus. Porque todo tribunal tem a testemunha. No juízo do trono branco, Apocalipse capítulo 20, você estará do lado de Jesus, você que é a igreja, porque você é a testemunha fiel do Cordeiro. É por isso que quando ele enviou você e eu, em Atos capítulo 1, ele diz, olha, ide por todo mundo, vocês saiam, vá, pregue, anuncia, testemunha do evangelho, vocês é agora, em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E aí Deus vai chamar uma pessoa que você evangelizou. Uma pessoa que você pregou o evangelho para ela. Uma pessoa que você deu o plano da salvação para ela. E Deus vai chamá-la para julgá-la. A Bíblia fala de julgamento, de 5 julgamentos. Esse julgamento, irmãos, ele é para o ímpio. Ele é para aqueles que não receberam a Jesus. Mas aí ele vai argumentar diante de você e diante de Deus. Eu não ouvi a respeito de Jesus. Primeiro, a palavra de Deus diz nos Salmos que a glória de Deus, a criação, tudo que Deus criou, já manifesta Ele, já anuncia as obras dEle, já é um testemunho dEle. Mas a Bíblia tem um outro testemunho do Cordeiro, que é você. Naquele momento a pessoa vai dizer, eu não tive oportunidade. E o que vai acontecer? Deus vai chamar você. O Cordeiro vai chamar a testemunha. Ele vai chamar você e naquele momento vai abrir um telão. Um grande telão. É interessante que no juízo do trono branco, irmãos, diz que o céu desapareceu, a terra desapareceu, todo o firmamento, tudo desapareceu. Aonde nós vamos estar? Ninguém sabe, mas vai ter um lugar. E aí Deus vai abrir ali um telão e vai aparecer aquele dia, aquele local, aquele horário, em que você, como a testemunha do Cordeiro, anunciou o evangelho para aquela pessoa, deu o plano da salvação para aquela pessoa. E ela não vai ter como se desculpar diante de Deus. A Bíblia fala sobre lago de fogo. A Bíblia fala sobre o inferno. Irmãos, a igreja hoje, a teologia da igreja moderna não fala de inferno. Você já observou isso? Os pastores têm medo de tocar no inferno. Um pastor amigo meu foi pregar numa grande igreja e o apóstolo daquela denominação pediu para olhar o sermão. E naquele sermão ele ia confrontar a igreja. Ele ia falar sobre pecado, ele ia falar sobre o inferno. Ele ia falar sobre o juízo. E aquele pastor disse assim para ele, dia de domingo não se prega esse tipo de sermão na minha igreja. Nós já temos uma teologia que não quer pregar sobre o inferno, não quer pregar sobre o juízo. Mas ela está na Bíblia, irmãos. E se está na palavra, nós temos que pregar, amém? A Bíblia fala de inferno. A Bíblia fala de Hades. E a Bíblia fala de Tártaro. São coisas diferentes. Você se lembra daquele mendigo que morreu? E um rico também morreu. A parábola que a maioria dos crentes conhece. Do rico e Lázaro. Os dois foram para os seios de Abraão. E lá, o mendigo teve a visão do rico num lugar de tormento. A palavra no original ali é Hades, que significa lugar de tormento. E aquele homem clamou, ele disse, pai Abraão, peça que moe o dedo e pinga
e coloque na minha língua, para você ter uma ideia de como aquele homem estava em chamas, em tormento. Mas aquilo ali não é o inferno, irmãos. Aquilo ali é o Hades, lugar de tormento. Aquele lugar chamado Hades, a Bíblia diz que ele vai ser aquecido 7 vezes mais. E aí a Bíblia não chama mais de Hades, a Bíblia chama de Tártaro, que é a palavra inferno. Então aquele lugar que aquele rico estava em tormento, será aquecido 7 vezes mais. E toda pessoa, depois do juiz do trono branco, depois que for julgada por Deus, será lançada no Hades, que Apocalipse diz que ali haverá choro e ranger de dentes. Eternamente aquelas pessoas ficarão no Hades, no lugar que foi aquecido 7 vezes mais. Então haverá um juízo. Mas hoje nós estamos vivendo a era da graça. Nós ainda estamos desfrutando da primeira vinda de Jesus. Diga comigo, o mundo, todo mundo, o mundo está desfrutando da primeira vinda do Senhor. Diga comigo, a porta da graça, diga, a porta da salvação está aberta. Vamos pregar em Brasília, amém, irmãos? Vamos anunciar o Evangelho. Quem aqui recebe uma palavra que é para a sua família ser salva, dá glória a Deus. Sente-se, que eu vou entrar na segunda parte da palavra agora, mas eu quero te dar um conselho. Faça reunião com a sua família, marque uma reunião na sua casa, junte todos os seus familiares, abra a Bíblia, aprenda a ensinar para eles sobre a salvação. Ensina o plano da salvação, mostra que em Adão todos morreram. Mostra Romanos capítulo 6, mostra o sacrifício de Jesus, dá para eles o plano da salvação, ensina para eles João 1,12, para eles receberem a Jesus para serem salvos. Ore, jejue, clame pela sua família. Eu quero profetizar sobre a sua família, que você vai subir no arrebatamento junto com toda a sua casa, em nome de Jesus. Eu vou profetizar que toda a sua casa será salva em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? Não espere por pastor, não espere por um vizinho, não espere frequentar uma célula. Vá até os seus parentes, abra a sua Bíblia com ele, com amor, vai em amor, queridos, vai cheio do amor de Deus, Deus vai honrar você. Não pense que eles vão rejeitar você, que não vai, eles vão rejeitar você se você for lá como um bom evangélico, com aquele cheiro de religião, com aquela conversa nojenta de evangélico, aquela conversa chata de crente. Mas se você for lá com a Bíblia, com o coração cheio de amor por eles, você vai ganhá-los para Jesus, eles vão se render ao evangelho, eles vão ouvir você sim, irmãos. Há uma glória de Deus sobre a terra, aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. O pecado nunca abundou tanto como nos nossos dias. Então a graça de Deus também está superabundando. Vai lá, abre a palavra na sua família e leve a sua família para o céu em nome de Jesus. Diga para 3 pessoas do seu lado, diga, leve a sua família para o céu. Escute, a segunda vinda de Jesus, irmãos, vocês estão me ouvindo bem? Amém? A segunda vinda de Jesus é o que nós chamamos de arrebatamento. Na primeira vinda, ele pisa nesse chão, ele pisa na terra. Na segunda vinda, ele não pisa aqui. Na primeira, ele veio como cordeiro. Na segunda, ele vem como noivo. Ele vem buscar a sua igreja. Quem aqui é a igreja da glória a Deus? Agora preste atenção, queridos. Ele não vai buscar tudo que nós estamos chamando de igreja. Porque na verdade a igreja está dentro daquilo que nós estamos chamando de igreja. Alguém me entende? Vou repetir. A verdadeira igreja, a igreja do arrebatamento, a igreja que vai subir com o Senhor, ela está dentro do que nós estamos chamando de igreja. Por quê, pastor? Porque 50% da igreja, segundo a parábola das 10 virgens, não sobe no arrebatamento. Escute aqui. Mateus capítulo 24, irmãos, já se cumpriu. Não tem praticamente nada de Mateus 24 para se cumprir. E esse capítulo ele termina com uma parábola do servo fiel, que é o mordomo, falando de mim e de você.
que administramos as coisas do Senhor. Nós estamos entrando no capítulo 25. O capítulo 25 de Mateus é a parábola das 10 virgens, que fala da vinda do noivo, que fala da segunda vinda de Jesus, irmãos, que é uma vinda específica, é uma vinda para um casamento, onde tivemos um casamento aqui. Mas o nosso casamento, na nossa tradição, está invertida a ordem. A noiva é que vem ao encontro do noivo. No arrebatamento, não. Toda a expectativa onde estava aqui dentro para receber a noiva, ela está existindo hoje espiritualmente falando, irmão. Há uma expectativa no céu. Escute, a palavra de Deus está se cumprindo, irmão. Nós estamos mais próximos da volta de Jesus do que a maioria dos crentes pensam. Há uma expectativa no céu. Há uma expectativa na terra. O apóstolo Paulo, no final da sua vida, ele tinha já, irmãos, a esperança do arrebatamento. Quando Paulo escreve sobre o arrebatamento, ele fala, se referindo à volta do Senhor, quando o anjo tocar a trombeta, que o Senhor sair do seu trono para vir buscar a igreja. Paulo fala assim, primeiro, os mortos se ressuscitam. Falando daqueles que morreram em Cristo, falando dos irmãos do Velho Testamento, eles ressuscitarão em Cristo. Aí Paulo diz assim, depois nós, os vivos, subiremos com ele nas nuvens. Escute, no final do primeiro século, Paulo já tinha a esperança do arrebatamento. O apóstolo João, no ano 75, ele escreveu um versículo. Ele colocou um versículo que você conhece muito bem. Ele diz assim, filhinhos, quem já leu isso na Bíblia? Filhinhos, já é a última hora. Quem já leu isso na Bíblia? Ele falou aquilo mais ou menos no ano 75 para o ano 80, no primeiro século da era da igreja. Ele diz, filhinhos, já é a última hora. E vocês sabem que vem o anticristo. Já agora, muitos anticristos surgiram no nosso meio. Então, fique sabendo que já está tudo preparado para a chegada dele. Ora, se Paulo tinha essa expectativa, se João tinha essa expectativa há 1900 anos atrás, como eles estariam hoje? Agora, querido, eu quero despertar o seu espírito essa noite em nome de Jesus. A maioria da igreja está dormindo. A maioria da igreja não está atenta para os nossos dias. Eu costumo dizer que o pior cego não é o físico. O pior cego é o cego espiritual. Eu fui criado com um rapaz, ele era da Assembleia de Deus, nós jogávamos futebol junto. E eu contava para o pastor dele, o pastor excluía ele, porque ele não podia jogar futebol. Mas nós crescemos juntos. E ele sempre dizia assim para mim, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu não era crente. 15, 14, 15, 16, 17, fui crescendo. Até os 23 anos de idade, ele crescendo junto comigo, ele dizia, Jesus vai voltar. Com 23 anos de idade, eu converti, irmãos. Hoje eu estou com 52 anos de idade, ele tem a mesma idade minha. E depois que eu converti, ele continuou falando a mesma coisa para mim. Jesus vai voltar. Jesus vai voltar. E eu sempre sendo edificado com essa palavra de que Jesus vai voltar. Sabe o que aconteceu com ele hoje, irmão? Ele desviou do evangelho. Ele abandonou o Senhor Jesus. Ele é salvo, mas ele abandonou a comunhão, abandonou a vida. E esses dias eu, conversando com ele, eu disse, e aí, Jesus vai voltar? Ele disse, não sei. Eu disse, por que você não sabe? Ele disse, porque desde criança eu ouço que Jesus vai voltar. Desde criança que os homens me dizem que Jesus vai voltar. E até agora, 2016, ele não voltou, então ele resolveu cair no pecado. E eu disse para ele, quem disse para você, nesses anos todos, que Jesus vai voltar? Ele disse, o pastor me falou, meu pai me falou, minha avó que me levava para a igreja. E eu disse, mas você nunca leu na Bíblia que Jesus vai voltar? Ele disse, eu já li na Bíblia. Eu falei, então o problema seu é que você deixou de acreditar no que Deus falou e você foi acreditar no que o homem falou. Mas independente do que o homem falou,
saiba de uma coisa: se Deus falou, vai acontecer, e você tem que estar preparado, porque pode acontecer agora, e pode acontecer daqui 10 anos, mas que vai acontecer, vai. Posso ouvir um amém? Vai acontecer, irmãos. E eu particularmente acredito que nós estamos muito próximos dessa vinda. Agora, essa segunda vinda, ele vem como noivo, para buscar uma noiva que está apercebida, uma noiva que está pronta, uma noiva que está na expectativa. Você já conversou com uma noiva? Conversa com uma noiva próximo ao casamento. Ela não tem outro assunto, ela não conversa outra coisa, é o tempo todo falando do vestido. Ela prova 10 vestidos, 20 vestidos. Ela não tem outra conversa, ela só fala do noivo, ela só fala do casamento, ela só fala do momento, ela só fala do encontro. Mas escute, essa geração de pastores não prega mais sobre a volta de Jesus. Essa geração de líderes não prega mais sobre a volta de Jesus. Escute, queridos. A primeira figura do arrebatamento na Bíblia é o dilúvio. O dilúvio é a primeira figura do arrebatamento. Depois você tem lá Jacó com a escada, que é a segunda figura mais característica. Escute, Noé pregou o evangelho, segundo os estudiosos, 120 anos. 120 anos Noé disse: olha, virá o juízo, porque a palavra dilúvio é juízo. Ele bateu prego naquela arca e ele preparou aquela arca por 120 anos. E por 120 anos ele disse: haverá um juízo. Agora escute, Noé estava anunciando algo que até então ninguém nunca tinha visto. É exatamente o que nós estamos fazendo hoje. Noé estava anunciando algo que nunca tinha vindo do céu. Até aquele tempo a terra era regada de baixo para cima. A água vinha até a superfície e voltava. Tempos depois a água vinha de novo, regava e voltava. Mas não havia chuva. Noé estava anunciando algo totalmente, uma novidade total. Algo que viria do céu como juízo. Queridos, o arrebatamento é uma bênção para nós, que somos santificados em Cristo. Mas o arrebatamento é o começo do juízo do Senhor na terra. Nós não temos tempo aqui para isso. Mas a Bíblia diz que ninguém creu. Somente os seus familiares. A arca é uma tipologia de Cristo, que eu mandei você agora pregar para a sua família para ela ser salva. Então Noé estava preparando ali o instrumento de salvação dele e da sua casa. Mas aquela arca era muito grande, não era só para Noé e sua família. Aquela arca era para todos os que crescem. Mas eles não creram. A Bíblia diz que eles não creram até o momento em que a chuva, em que o juízo, em que o dilúvio começou. E Noé fechou a arca. E salvou-se ele e toda a sua casa. E o juízo veio e destruiu toda aquela geração. Queridos, a volta de Jesus, deixa eu ler um texto com você aqui. Abra sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 24. Como será a volta de Jesus? Quando Jesus veio pela primeira vez, irmãos, estava tudo profetizado. Escute, enquanto você vai abrindo Mateus 24. Quando Jesus veio pela primeira vez, estava tudo profetizado. Havia muitas pessoas, principalmente aqueles judeus ortodoxos, aqueles mestres da lei. Eles estavam debruçados sobre a palavra, estudando as profecias. O livro de Miqueias, por exemplo, né? Eles estavam lendo tudo a respeito do Cordeiro. Eles sabiam que naquele tempo ia chegar, ia nascer o Messias. Havia, queridos, uma expectativa em Jerusalém, entre as virgens. As virgens sabiam profeticamente, e pelos estudos dos rabinos, dos mestres, eles sabiam que estava próximo a chegada do Messias. Então as virgens em Jerusalém estavam todas na expectativa: talvez ele vai me escolher, talvez eu seja a escolhida. Escute, tudo a respeito do arrebatamento, irmão,
está profetizado de novo. Tudo a respeito do arrebatamento está revelado na palavra. Nós não podemos, não precisamos ser pegos de surpresa, como a geração de Noé foi. Agora escute, quando Jesus veio pela primeira vez, só teve 3 grupos que perceberam Jesus. O primeiro deles foi os pastores. A Bíblia diz que aqueles pastores estavam na vigília da noite. Vigília fala de oração. Só vai perceber a chegada de Jesus aquele crente que está em comunhão com Deus. Segundo que viu foi Simeão. A Bíblia diz que Simeão era um homem cheio do Espírito Santo. Só vai perceber o arrebatamento aqueles que estão cheios do Espírito Santo. Terceira pessoa que viu foi Ana. A Bíblia diz que Ana não deixava o templo, mas ela orava e jejuava dia e noite, em profunda comunhão com Deus. Só essas 3 classes de pessoas viram a chegada do menino. Escute isso, irmão. Isso aqui é profético. Jesus está voltando. É tempo de nós aprofundar na nossa comunhão com Deus. Porque só vai ouvir a trombeta aqueles que estiverem sensíveis ao Espírito Santo. Só vai ouvir o som da trombeta que o anjo vai tocar, porque Paulo ensina, ele diz primeiro, dado a ordem, tocada a trombeta do anjo, dado a ordem, o Senhor vai descer com seus anjos. Agora preste atenção, irmãos. Tempo desse veio um grande homem de Deus no Brasil, e fizeram a seguinte pergunta para ele: o que você acha da igreja brasileira? Ele disse: a igreja brasileira? A igreja brasileira é um leão que dorme. Um leão dormindo não deixou de ser leão. O problema é que ele está dormindo. Veja que a igreja é um leão, mas se estiver dormindo, perdeu todo o poder. Eu profetizo que você não vai dormir, que você vai ficar atento. Qual foi o problema de 50% da igreja que não subiu na parábola das 10 virgens? Todas dormiram. Mas na hora que acordaram, 5 delas tinham azeite na vasilha. Tinha reserva, tinha unção, tinha vida com Deus, tinha vida de oração. E as outras não tinham. E elas disseram: dá para nós do teu azeite. Escute, você não pode levar ninguém para o céu. Vou repetir, você não pode levar ninguém para o céu. Aqueles que têm filhos adolescentes, eu vou te dar uma palavra: ore para os seus filhos se converterem. Ore para eles nascerem de novo. Porque filho de peixe é peixinho, mas filho de crente não é crentinho. Assim como filho de pastor não é pastorzinho. Você recebe, amém? Ore pelos seus filhos. Eu entendi isso, as minhas filhas eram crianças ainda. E eu sempre orava: Senhor, elas precisam fazer a decisão delas, confessarem a Jesus. Elas precisam nascer de novo. Eu lembro quando a minha filha mais velha, a Mariângela, recebeu Jesus. Ela tinha de 9 para 10 anos, ela estava chorando, o Senhor visitou ela recebeu Jesus. Ela disse: Senhor, eu quero o Senhor na minha vida, como meu Salvador, como meu Senhor. E ela estava tomada de lágrimas, e ali eu vi que o Senhor estava a salvando. Depois aconteceu com a outra. Que o arrebatamento não pegue você dormindo, irmão. Saiba de uma coisa: alguns anos atrás, eu estava pregando numa célula sobre a volta de Jesus. O marido daquela mulher não era convertido. Era amigo do evangelho, mas não era convertido. E ele ficou muito impressionado com a pregação. E aí eu fiz o apelo, eu dei uma oportunidade para ele receber Jesus. Aí ele disse assim para mim: olha, quando a minha esposa for subir, eu papo na perna dela. Na hora que ela for subir, eu pego na perna dela. Falei para ele: você acha que dá? Ele disse: dá. Ele deu tanto azar, irmãos, que naquela noite estava relampeando. Estava dando muito relâmpago. E agora olha esse versículo aí de Mateus 24. Versículo 27. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim há de ser a vinda do Filho do Homem. Olhe para mim. Como que vai ser essa vinda? Aqui diz que é como um relâmpago, que sai do oriente e mostra o ocidente.
Mas Paulo fala que essa vinda é como um ladrão de noite. Se você soubesse a hora que o ladrão viria na sua casa, você pegava uma boa arma e ficava lá esperando ele. E aí eu peguei aquela irmã e coloquei ela sentada em cima de uma mesa. E peguei aquele irmão, o marido dela, e disse, senta no chão. E ele sentou bem perto da mão dela. Ele disse, agora você vai ficar olhando para a janela. Quando der o relâmpago, você avança na perna dela, tá bom? A Bíblia diz também que é como um piscar de olhos. 3, na Bíblia, é o número de limites. Como é tremendo você estudar sobre o 3. Sempre que você tem mesma coisa repetida 3 vezes, é porque Deus quer despertar você. Depois do 3, tudo acontece, irmãos. A Bíblia fala de 3 sinais da vinda do Senhor. 3 modelos de como ela vai acontecer. É como um relâmpago. Você não consegue mostrar um relâmpago a ninguém. Já passou. É como um piscar de olhos. É numa velocidade. Mas é também como a vinda de um ladrão na sua casa. Então, queridos, você não pode se preparar no momento. Você tem que se preparar agora. Posso ouvir glória a Deus? Não tem como se preparar. Eu vou preparar. É igual as pessoas que falam a respeito da salvação. Eu vou esperar mais um pouco, eu vou pensar mais um pouco. Se você morrer daqui a 10 minutos. A mesma coisa a respeito do arrebatamento. Não dá para se preparar. É preciso, irmãos, não só nascer de novo. É preciso estar cheio do Espírito Santo. É preciso estar em comunhão com Deus. É preciso estar atento para ouvir a voz do Espírito Santo. Querido, ouça, eu sei o que eu estou dizendo para vocês. Jesus está voltando. Mateus 24 já se cumpriu. Abra sua Bíblia comigo aqui em 2 Tessalonicenses. Enquanto você vai abrindo, deixa eu só citar a terceira vinda de Cristo. É difícil aqui, o tempo não nos permite. Mas a terceira vinda de Cristo, irmãos. Agora tem o arrebatamento, depois do arrebatamento você tem 7 anos, que é a grande tribulação. Depois você tem o milênio. No final do milênio tem a batalha do Armagedon. Todas as nações da terra vão oprimir Israel. Essa é a terceira vinda do Senhor. Ele vem no Monte das Oliveiras. Ele vem para defender a nação de Israel. Coloca uma marca, deixa eu te mostrar isso aqui na Bíblia. Coloca uma marca aí, vai comigo para Apocalipse. Apocalipse capítulo 1. Bruno, aumenta um pouquinho o teu retorno para mim, por favor. Apocalipse capítulo 1, quem achou, diga amém. Olha o versículo 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Diga comigo, na segunda vinda, todo mundo, na segunda vinda, só os crentes cheios do Espírito, que o verá. Diga, mas na terceira vinda, todo olho verá. Diga comigo, todas as nações estarão ao redor de Israel. Diga, porque todas as nações vai fazer pacto com o anticristo. Israel será a única nação que não fará pacto com ele. Aliás, fará pacto, depois vai quebrar o pacto. Então ele vai sentar lá em Jerusalém, lá no templo. E todas as nações da terra vão oprimir Israel. E ali o Senhor desce para a batalha, onde ele vence as nações. É esse versículo, vou ler de novo. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Agora vai falar dos judeus. Até quantos o transpassaram? Diga comigo, quem matou Jesus não foi o Império Romano, foram os judeus. O Império Romano só executou, mas foram os judeus quem mataram. Aqueles que o transpassaram, eles verão, todo olho, os judeus também, olha aí. E todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele, certamente. Amém. Posso ouvir amém de você também? Mas vamos voltar para os nossos dias, para o nosso tempo. Pastor, aonde nós estamos agora? Nós estamos exatamente em Laodiceia. Nós estamos no capítulo 4 de Apocalipse.
Você tem as 7 igrejas do Apocalipse. Laodiceia somos nós. Laodiceia é a igreja de hoje, irmãos. Escute, a igreja de Laodiceia precisa urgentemente de 3 coisas. Número 1, ela está nu, ela está sem roupa. As pessoas estão vendo as vergonhas dela. E significa que roupa na Bíblia fala de santidade. Vestiduras brancas na Bíblia fala de santidade. Laodiceia está sem santidade. Irmãos, mais de 50% da igreja hoje vive literalmente no pecado. Nossas igrejas no Brasil estão cheias de líderes que vivem no pecado. A igreja nunca se embriagou tanto com pecado como a nossa geração. Uma geração que não tem coragem de desligar a televisão para orar, não tem coragem de desligar a internet para orar, uma geração mergulhada no mundo. A sensualidade tomou conta da igreja. Nunca tivemos uma geração tão perversa como a nossa. Jesus comparou a nossa geração com 2 gerações. Primeiro, ele comparou a nossa geração com a geração de Noé. Qual é a característica da geração de Noé? Incredulidade. Existe uma pesquisa que diz que 18% das pessoas que estão dentro das igrejas hoje não creem na totalidade da Bíblia. Mas depois Jesus comparou a nossa geração com a geração de Sodoma e Gomorra. Qual é a característica da geração de Sodoma e Gomorra? Culto ao corpo. A geração do sexo. A geração da beleza exterior. Enquanto a Bíblia manda você cuidar do seu interior, essa é a geração da beleza exterior. O mundo literalmente já entrou no nosso meio e se valoriza o corpo mais do que a vida do espírito. Sodoma e Gomorra está aí, irmãos. Infelizmente, essa é a geração do sexo. Está no ar, é palpável. A sensualidade hoje é palpável, não só fora, mas dentro da igreja. É a geração de Sodoma e Gomorra. Para você ter um nível da corrupção daquela geração, havia um homem na cidade de Sodoma e Gomorra que Deus queria salvá-lo, chamado Ló. E Deus manda os anjos dele. Os anjos desceram do céu e foi lá avisar Ló. E eles desceram em figura, de forma visível, com os olhos naturais. E quando a cidade viu os anjos entrando na casa de Ló, a cidade correu lá na casa de Ló. Bateu a porta da casa de Ló, e Ló ofereceu as suas filhas virgens, para que eles possuíssem as suas filhas, mas eles nós não queremos as suas filhas, nós queremos aqueles seres que entraram na sua casa. Para você ter uma ideia, alguns anos atrás, a Globo já fez uma novela sobre o sexo dos anjos. Queridos, escute o que eu estou dizendo, nós estamos muito próximos da volta de Jesus. Agora Paulo, eu vou terminar aqui. Paulo deixa 2 características. Paulo deixa 2 avisos muito fortes, irmãos. Para mim e para você. Para essa geração que será a geração que vai ver o arrebatamento. Você recebe? Paulo deixa 2 sinais muito fortes. 2 Tessalonicenses capítulo 2. Abra aí, por favor. Pedi 10 minutos, ele falou, tem, esse hoje eu vou mais. 10 minutos. Capítulo 2, versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele nos ares, nós vos exortamos. Vamos ler de novo o versículo 1. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, isso vai te dar nos ares, nós vos exortamos. Você concorda comigo aqui nesse texto, irmãos, que Jesus vai vir, sim ou não? Sim ou não? Nossa reunião. Como que vai ser isso, pastor? Olhe para mim. Jesus vai vir até as nuvens e a igreja vai subir. Você se lembra quando o Senhor subiu para o Pai? Ali em Atos capítulo 2, perdão. Eles ficaram vendo a subida dele. E aí os anjos se colocaram do lado e disseram, varões, por que vocês estão impressionados com isso? O que eles estavam vendo?
Eles estavam vendo Jesus sumir nas nuvens. Aí eles disseram: assim como vocês estão vendo ele subir, assim ele voltará. Paulo está falando exatamente disso, da nossa reunião com ele nos ares. Agora olha o versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente. Coloque o dedo aí. Olhe para o seu irmão e fala: não tire isso da sua mente. Mais uma vez. Diga para 3 irmãos, fala: não tire da sua mente o arrebatamento. Quando eu me converti, o pastor José ensinava essas coisas, eu perdia noite de sono. Vou profetizar que você vai perder noite de sono pensando no arrebatamento. Que você não tire isso da sua mente, queridos. Que você não seja enganado por aqueles que estão dizendo: isso vai demorar muito. Vai não, queridos, nós não temos tempo suficiente. Mas eu provo para você na palavra. Nós estamos às portas do arrebatamento, irmãos. Cuide da sua salvação. Evangelize a sua família, pregue o evangelho, se envolva com a glória de Deus. Nós estamos chegando a uma hora muito especial da história. Ele está voltando. Mas a história vai continuar. Mas vamos ler. Versículo 2. A que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Primeiro sinal, sem que primeiro venha a apostasia, e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição. Pare aqui um instante. Primeiro ele diz: irmãos, não tire isso da sua mente. E cuidado para você não ser enganado. Escute. Tem uma doutrina que nasceu em São Paulo e está espalhando pelo Brasil inteiro. Um homem de um certo respeito no Brasil está pregando que você não precisa mais jejuar, porque Jesus já jejuou, tudo tem que ser jejuado. Que você não precisa mais orar, porque Jesus já orou, tudo tem que ser orado. E que não tem céu, e que não tem novos céus e nem nova terra, que Deus vai restaurar a terra e a vida é aqui mesmo. Está tomando uma força no Brasil, porque isso é tudo que o homem quer. Não enfrentar juízo, mas viver nessa terra. Deus não tem essa terra para nós, irmãos. Deus tem um novo lugar para nós. Você recebe, amém? Então ele diz aqui: olha, irmãos, cuidado para vocês não serem enganados. Vai aparecer gente aí muito bem para usar as palavras. Vai aparecer gente esperta, espíritos enganadores. Jesus disse que nos últimos dias haveria muitos falsos profetas, falsos pastores, obreiros fraudulentos, gente que interpreta a Bíblia com a mente humana e não com o Espírito de Deus. Uma enxurrada de filosofia, com um propósito de nos enganar. Mas ele diz: olha, não tire isso da mente de vocês, não deixa ninguém enganar vocês. Fique ligado. E preste atenção em 2 coisas. Primeiro, isso não acontecerá. Isso o quê? Está falando da volta de Jesus, do arrebatamento. Ele diz: isso não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. Pastor, o que é a apostasia? Diga comigo: apostasia, esfriamento da fé, abandono da comunhão com Deus. Escute, a palavra apostasia significa esfriamento da fé, do grego. No hebraico significa abandono da comunhão com Deus. A apostasia já está na igreja, irmãos. Nós temos uma igreja hoje que não ora, nós temos uma igreja hoje que não crê, nós temos uma igreja hoje extremamente incrédula, infelizmente. Não estou referindo a vocês. É por isso que os pastores têm que vender coisa para as pessoas, para eles olharem, para eles pegarem algo, porque eles não conseguem viver na fé, porque a fé não é pegar nada, nem tocar em nada, e nem ver nada. A fé é uma convicção no meu espírito, daquilo que Deus diz na sua palavra. Então a apostasia já está aí, irmãos. E a apostasia não vem para o mundo já é apóstata desde Adão. A apostasia é algo que vem para entrar na igreja. Deixa eu te dar uma palavra, e essa palavra é a palavra de Deus para você.
Cuide da sua fé, leia a Bíblia, ore em línguas, tenha uma vida de oração. Cuide da sua fé. Esses dias não serão dias fáceis. Tudo concorre para esfriar você. O diabo nunca usou a mídia tão bem. O diabo nunca usou a internet tão bem para enfraquecer as pessoas. Cristãos que não oram, cristãos que não leem Bíblia, não conhecem a palavra, cristãos que não jejuam, cristãos que não têm comunhão com Deus. Pastor Everaldo falou algo para mim hoje, eu fiquei meditando naquele negócio. Quando Jesus estava lá no Getsemane, sempre que ele ia orar, era um momento de muita angústia, o inferno estava ali no Getsemane, o inferno inteiro, Jesus estava debaixo de opressão, ele estava próximo à cruz, teve um momento que ele suou gota de sangue, e ele esperava a cooperação dos seus discípulos na oração, na batalha. Ali, irmãos, estava tendo uma batalha, os anjos de Deus com os demônios, era um momento extremamente sério. Ali a nossa vida estava correndo risco. Graças a Deus que Deus não ouviu a oração que Jesus fez, porque se Deus tivesse ouvido a oração de Jesus, todos nós estávamos no inferno. Ele orou: Pai, chegou a hora, tem um cálice aí para beber, se possível afasta de mim esse cálice. Mas graças a Deus que ele completou a oração. Ele diz: não faça o que eu quero, mas o que tu queres. Graças a Deus, você pode dar graças a Deus por isso. E aí ele volta lá, ele estava no momento que ele estava de parceiro de batalha, precisava de gente que orava. Era um momento delicadíssimo, era o mesmo momento que nós estamos vivendo. Queridos, as trevas estão cobrindo a terra. A igreja está num momento muito interessante, num momento muito especial. E eu te digo, ore, leia a Bíblia, busque a comunhão com Deus. Jesus volta lá e encontra eles dormindo. Aí Jesus diz: vocês não podem vigiar comigo nem por uma hora. Queridos, como Deus usou o pastor Everaldo para me despertar ali hoje, eu imagino que ali Jesus estava estabelecendo o mínimo de uma vida de oração. Uma hora por dia. Tem uma pesquisa que diz que os cristãos, na sua grande maioria, oram 10 minutos por dia de oração. Nem nos nossos cultos nós oramos 10 minutos. A hora que a Patrícia chamou aqui a igreja para orar, estava falando para o Everaldo: nós deveríamos fazer mais isso. Nos reunimos e oramos muito pouco. Nossos cultos deveriam ter mais oração. Quem recebe dá glória a Deus. Mas a apostasia também é a falta da comunhão com Deus. Pastor, o que tira a nossa comunhão com Deus? Dinheiro. Correr atrás de dinheiro. Somos uma geração que temos que produzir. Somos uma geração que tem que dar resposta para a sociedade. Uma geração insaciável. Uma geração que compra um carro novo, 6 meses depois está murmurando que é o mais novo. Uma geração descontente. Não se contenta com a casa que tem, com o carro que tem, com o dinheiro que tem. Porque a sociedade, a mídia, o mundo de hoje nos ensinou a buscar o ter em todo tempo. Deus não está a fim de que você tenha, Deus está a fim de que você seja. O que mais, pastor? Internet. Já viu o tanto que a internet consome o nosso tempo? Ah, pastor, mas parte eu estou tendo comunhão com Deus através da internet. É muito pouco, queridos. É muito pouco. TV, clube, férias, viagem internacional. Nós vivemos num mundo, irmãos, perfeito para quem quer o mundo. Mas não é perfeito para você, porque você não quer o mundo, você quer ser arrebatado, você quer subir com o Senhor. Cuidado com a sua fé e cuidado com a sua comunhão com Deus. A apostasia já está aí. O esfriamento da fé e o abandono da comunhão com Deus. Segundo lugar, Paulo diz aqui que não vai acontecer sem que primeiro apareça, seja revelado o filho da perdição, o anticristo, que é uma pessoa, irmãos, poderosíssima, que vai se passar como Deus, como Salvador. Escute,
o mundo político, o governo, as estruturas de governo no mundo inteiro. Comece a pensar nisso. Inclusive o nosso país. Você está percebendo, na Europa, na Ásia, no mundo comunista, a África nem comenta a África, o continente africano, América do Sul, América Central, os poderes, os governos estão diluindo. Você está vendo como que o Brasil está diluindo o poder? Está acontecendo no mundo inteiro. Tudo está sendo preparado, irmãos. O anticristo vai se levantar nesses próximos dias. E nós o veremos na televisão. E quando você vê-lo, arrume as suas malas, porque a trombeta toca a qualquer momento. Nós estamos vivendo um tempo muito especial. Pastor, o que nós tiramos dessa pregação sua? Duas coisas. Você quer ser arrebatado? Quantos querem subir com Jesus? Pastor, se eu não subir com Jesus, você vai ficar aqui na grande tribulação. Pastor, eu vou ser salvo? Vai. Você vai ser salvo pela espada. Porque todos os que ficarem terão que negá-lo. O exército do anticristo vai dominar esse mundo. E aí vai chegar para você e dizer: você é um cristão? Pastor José tem um kit. Ele fala que é o kit para crente que não vai subir no arrebatamento. Procure um lugar bem deserto, uma caverna, leva bastante comida, para você viver um tempo, até eles te acharem. Porque os que não forem arrebatados são salvos, mas são pelo poder da espada. Porque eu declaro que se você não for arrebatado, você vai ter graça para não negar Jesus, mas será degolado. Então você pode aproveitar agora para subir com ele. Posso ouvir um glória a Deus? Pergunte para mim: pastor, o que é que eu faço? Duas coisas. Comece uma vida de oração agressiva. Comece um tempo com a palavra. Tire um tempo do seu dia. Vai lá para debaixo da sua varanda, debaixo da árvore lá da sua casa, no jardim. Põe a Bíblia no colo, fica ali, orando, tendo comunhão com Deus. Desligue um pouco a sua internet, desligue um pouco a sua televisão. Começa a falar com a sua família, querido. Faça reunião com a sua família para evangelizá-lo. Seja sábio, reúne a sua família e fala: eu quero orar com vocês. Comece orando por eles. Depois abra a Bíblia e dá o plano de salvação para a sua família. Salve a sua casa, seja como Noé, salve a sua família em nome de Jesus. Mas para terminar eu te digo, você não pode levar ninguém para o céu. Eu não posso produzir óleo para você, e nem você pode produzir para mim. Cada um produz para si próprio. Você produz a sua unção, você produz a sua reserva de óleo. Você vai ter a sua comunhão com Deus. E quando a trombeta tocar, Deus não vai ter dificuldade de reconhecer você, porque você já é conhecido lá. Deus não terá dificuldade de reconhecer você, porque você já está sendo conhecido lá. Quem recebe essa palavra? Então diga comigo: 3 vindas. A primeira, Cordeiro, que foi imolado pelos nossos pecados. Segunda vinda, como noivo para a igreja, cheia do Espírito. Terceira vinda, como leão, juiz para as nações. Essas são as 3 vindas. Amém? Pastor, e depois do arrebatamento, quando o Senhor tirar a igreja, para onde o Senhor vai nos levar? Escute, termino com isso. Pode ficar em pé. Quando o Senhor nos tirar daqui, queridos, vai começar um período nessa terra que a Bíblia chama de grande tribulação. Período de 7 anos dividido em 3 períodos de 3 anos e meio. Só para você ter uma ideia, a Bíblia diz que vai ter uma chuva de pedra e fogo. Pedras de 12 quilos. Pastor, e aqueles que subiram com Jesus? Eles estarão numa festa que a Bíblia chama Boda do Cordeiro. 7 anos de tribulação aqui e nós 7 anos de festa com Deus do céu. Pode ouvir um amém?
Não é possível, isso aí crente não vai matar a sua vontade de festa, né? 7 anos de festa. E depois desses 7 anos, pastor, começa o período milenar. 1000 anos. Depois tem o juízo do trono branco. Depois tem a eternidade com Deus. Mas essas coisas futuras não devem ocupar muito o seu pensamento. O que te deve despertar essa noite é: eu preciso cuidar da minha vida de oração. Eu preciso cuidar da minha comunhão com Deus. Diga assim comigo: eu não vou perder a vinda de Jesus. Diga: eu vou subir com Ele. Eu serei arrebatado. Eu vou estar na glória com Ele. Quantos têm essa fé e esse ânimo? Amém, queridos?